Olá, boa noite. A Justiça Federal começou a ouvir hoje testemunhas de acusação da Operação Maus Caminhos para apurar um desvio de mais de 100 milhões de reais na saúde pública do Amazonas. Registros de imagens durante a audiência foram proibidos. Gravações na sala puderam ser feitas apenas antes do interrogatório começar. E pelo volume de pastas, é possível ter uma ideia da extensão do processo. Entre as testemunhas de acusação da Operação Maus Caminhos, para serem ouvidas nesta quinta-feira em juízo, estava um delegado da Polícia Federal, que deflagrou com o apoio da Controladoria Geral da União a ação de combate a desvio de verbas da saúde no Estado em setembro do ano passado. O médico Mohamed Mustafa, apontado na denúncia como chefe do esquema, chegou escoltado por policiais do grupamento aéreo da Polícia Militar para acompanhar os depoimentos, mas sem poder se manifestar ou intimidar as testemunhas. Já a cunhada dele, Priscila Marcolino Coutinho, que também é acusada no processo, chegou ao fórum algemada. Para a primeira audiência aqui na Justiça Federal foram convocadas pelo menos 9 testemunhas de acusação que devem reforçar a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal no Amazonas sobre o desvio de dinheiro da saúde que era utilizado inclusive na aquisição de bens de alto padrão, segundo a investigação. A ideia é comprovar a nossa tese e ao mesmo tempo dar oportunidade para a defesa para que ela possa contraditar as testemunhas, tirar algumas dúvidas, enfim. Na próxima audiência, marcada para o dia 3 de maio, mais 7 testemunhas de acusação devem ser ouvidas. O médico Mohamed Mustafa só deve ser ouvido na fase final dos interrogatórios na Justiça. Os crimes são integração de organização criminosa e obstrução dessas investigações da organização criminosa. Ao todo, 16 pessoas são acusadas de integrar a organização criminosa que teria desviado mais de 100 milhões de reais da saúde do Amazonas. De acordo com as investigações, o grupo utilizava um instituto que administrava unidades de saúde no estado para viabilizar os procedimentos ilícitos. A denúncia contém 155 páginas, onde foram anexados diversos documentos. Um novo tratamento de doenças cardiovasculares para pessoas portadoras do vírus HIV passará por testes de pesquisa. E a Fundação de Medicina Tropical é uma das 8 instituições do Brasil a passar pelo procedimento, que vai contar com 150 voluntários. O anúncio aconteceu na manhã de hoje, na Fundação de Medicina Tropical. Aqui serão realizados os testes em pessoas que vivem com o vírus HIV para o tratamento de doenças cardiovasculares, como ataque cardíaco e derrame cerebral. A unidade atende de 8 a 9 mil pessoas portadoras do vírus HIV. Porque tanto o HIV como as drogas existentes que se usa para tratar o HIV aumenta as doenças cardiovasculares. E esse estudo é um estudo para a prevenção dessas doenças. 40% dessas pessoas têm o maior risco de desenvolver essas doenças cardiovasculares. A medicação deve proporcionar a prevenção dessas doenças. Em Manaus, 150 voluntários que possuem HIV devem passar pelo testes. Eles serão acompanhados por 5 anos para saber se de fato a medicação tem eficácia. O vírus desencadeia um processo inflamatório nas células do organismo desses pacientes. Por isso é que essas doenças oportunistas aparecem nesses pacientes. A principal delas é a tuberculose. A medicação chamada pitavastatina não reduz a eficácia dos medicamentos usados no tratamento do HIV. Então essa é uma estatina chamada pitavastatina e ela tem menos interações com o coquetel que é usado pelos pacientes vivendo com HIV/AIDS. Portanto, ela está sendo proposta como uma medicação profilática para ser usada junto com o coquetel. A seleção já começou, nós temos 5 pessoas que já estão incluídas no projeto, que já estão acompanhando com pitavastatina ou não. E a gente vai continuar esse segmento até concluir os 150 participantes ou até todos os pacientes do mundo já estarem incluídos. Os testes vão ser realizados em Manaus e em mais 7 instituições de pesquisa do Brasil. Nesta quinta-feira, representantes de centrais sindicais do Amazonas se reuniram para tratar das paralisações programadas para amanhã. O movimento está sendo chamado de Greve Geral dos Trabalhadores.
Pelo menos 6 centrais sindicais do Amazonas se mobilizam para a realização de um grande ato público em Manaus desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Segundo a Central dos Trabalhadores Brasileiros no estado, a estimativa é que cerca de 20 setores paralisem as atividades durante a greve geral nacional contra medidas do atual governo brasileiro. Devem se mobilizar professores, vigilantes, metalúrgicos, médicos, bancários, urbanitários e rodoviários. Nós escolhemos o centro de Manaus, que é histórico para os trabalhadores e para as trabalhadoras, para a gente fazer uma grande manifestação. A partir das 7 horas da manhã vão ter professores na Praça da Polícia, a partir das 11 horas as outras categorias também vão se dirigir aqui para o centro da cidade, para que às 15 horas nós façamos uma caminhada. Ainda de acordo com a presidente da CTB Amazonas, a mobilização foi marcada para acontecer em todo o Brasil contra as reformas da Previdência e Trabalhista do governo Temer. A reforma trabalhista foi aprovada ontem, né? Flexibiliza tudo. E a reforma da Previdência, principalmente, é isso que a gente colocou. Eles vão aumentar o tempo de contribuição e para você receber seus proventos, você vai ter que trabalhar ininterruptamente. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que os rodoviários operem com 70% dos ônibus em horário de pico durante a paralisação na capital amanhã. O Sinetran buscou evitar a paralisação total da frota. Uma mulher foi apresentada na manhã de hoje na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, apontada como autora de furtos a apartamentos em condomínios de luxo da capital. Valdenice de Aquino da Silva, de 34 anos, foi presa na tarde da última terça-feira no bairro Nossa Senhora das Graças, com mais de 12 mil reais em espécie, além de bolsas de marca, joias e relógios. De acordo com a Polícia Civil, as investigações iniciaram há cerca de 3 meses. Valdenice, que já responde a 4 processos por furto, foi indiciada pela autoria de mais 5 crimes. Ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino. A Câmara dos Deputados em Brasília aprovou na madrugada de hoje o texto da reforma trabalhista que agora segue para o Senado Federal. O governo defende que as mudanças nas leis do trabalho vão contribuir para a geração de empregos, mas é fato que o texto que tramitou em caráter de urgência na Câmara foi votado com pressa para evitar que a greve geral convocada para amanhã pudesse influenciar os deputados a votarem contra a reforma. Vamos saber agora como votaram os deputados do Amazonas. Os 8 representantes do Amazonas na Câmara Federal participaram da votação. Os deputados Alfredo Nascimento, do PR, Arthur Bisneto, do PSDB, Átila Lins, do PSD, Pauderney Avelino, do Democratas e Silas Câmara, do PRB, votaram sim para a aprovação do texto da reforma. Já Conceição Sampaio, do PP, Issa Abraão, do PDT e Sabino Castelo Branco, do PTB, votaram não para as mudanças na lei trabalhista. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica encoberto a nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. No município de Barreirinha, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Novo Aripuanã, o tempo fica encoberto com chuva fraca, mínima de 24 e a máxima de 32 graus. No município de Ibixuna, o tempo fica encoberto com pancadas de chuva e trovoadas, mínima de 21 e a máxima não passa dos 26 graus. Uma audiência pública realizada na manhã de hoje debateu a situação do terminal pesqueiro do Amazonas, que está parado há 10 anos. Representantes sindicais e setores que estão ligados diretamente à pesca no Amazonas participaram na manhã de hoje da audiência pública, presidida pelo presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, Álvaro Campelo. Em discussão, a situação do terminal pesqueiro de Manaus, que está abandonado. Os objetivos é nós discutirmos essa questão de quem é a responsabilidade hoje pelo terminal pesqueiro e, paralelo a isso, nós temos denúncias muito graves que nos foram trazidas pelo Sindicato dos Pescadores, de que no local há tráfico de drogas, de que no local há prostituição infantil e condições precárias também
para o pescador que vai até o local, para o consumidor que vai até o local. O presidente do Sindicato dos Pescadores do Amazonas, Ronildo Nogueira, diz que o terminal pesqueiro foi entregue em 2007 pelo governo federal. Tentar amenizar, resolver essa situação e que o poder público aí passe por uma gestão privada, mas que seja resolvida a situação dos pescadores, dos armadores e até dos consumidores que descem ali a feira do terminal pesqueiro. Esperamos que nessa audiência a gente possa sair daqui com algo resolvido para a situação, porque um cobra de quem? Cerca de 100 a 300 pescadores chegam por aqui toda semana. Hoje o apoio que a gente tem ao lado na Feira da Panaí, tem um tablado lá que vende no atacado, né, funcionando das 3 horas da tarde até a noite. Agora, dentro do terminal, infelizmente, a gente não tem nenhuma estrutura. Uma ação conjunta do Ministério Público Federal do Amazonas e outros 6 órgãos de defesa do consumidor conseguiu, na Justiça, suspender a cobrança de bandeiras tarifárias no Amazonas neste mês de abril. A decisão liminar concedida pela Justiça Federal impede a Agência Nacional de Energia Elétrica de cobrar dos amazonenses a aplicação da bandeira vermelha no sistema de tarifas de energia elétrica neste mês de abril. A decisão de setembro de 2015, que segue válida, atendeu a pedido feito em ação civil pública conjunta assinada pelo Ministério Público Federal no Amazonas e outros 6 órgãos estaduais, municipais e federais de defesa do consumidor. A Justiça ressalta que a cobrança do fornecimento de energia não pode ser realizada sem que haja serviço efetivamente prestado ou sequer disponibilizado, já que dos 62 municípios do Amazonas, apenas Manaus, Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva fazem parte do Sistema Interligado Nacional e, segundo informações da própria concessionária de energia elétrica, nem mesmo estes estão plenamente interligados em função de restrições elétricas e energéticas. Em caso de descumprimento da decisão, a Justiça Federal estabeleceu multa no valor de R$2 milhões. 2 produtos desenvolvidos dentro de instituições de ensino aqui do Amazonas podem mudar para sempre a vida de pessoas com deficiência visual. O progresso é tanto que pode auxiliar até mesmo para atletas de alto rendimento no atletismo. Vendo assim, esse macacão parece ser comum, mas não é. Essa roupa foi desenvolvida especialmente para os para-atletas do atletismo com perda total da visão. É que este dispositivo acoplado à roupa serve para orientar o atleta durante a prova. A roupa, ela tanto orienta o atleta quanto a sua posição, se ele deve ir reto ou fazer a curva, quanto orienta ele, qual é a posição dele em relação aos outros atletas. Ele está saindo da raia ou não. Então, ela dá todas as informações para que ele execute a marcha sozinho, com liberdade e autonomia. Atualmente, os para-atletas precisam do auxílio de um guia que os orientam durante as provas, mas nem sempre a ajuda é bem-vinda. Às vezes, o guia atrapalha o atleta. Tem casos de que o competidor chega a ser eliminado da prova por falta de sincronismo com o parceiro. É algo sensacional, na minha opinião. É oportunizar para o atleta que ele corra, mostre o que ele realmente consegue fazer. Ele vai chegar ao final da prova e vai dizer: eu fiz esse tempo e ninguém me ajudou ou ninguém me atrapalhou. Que são situações que podem acontecer durante uma prova. O macacão ainda está em fase de teste, mas certamente vai ser uma ferramenta importante e vai mudar a maneira dos deficientes visuais competir. A partir de 2020 alguma coisa de concreto possa estar estabelecido, né? Porque cada ano que passa o projeto vai sendo refinado. Tóquio 2020. Não é? Que coisa interessante. Não seria interessante? Já que a gente está em Londres esse ano, daqui mais 3 anos a gente vai estar lá oferecendo essa possibilidade. Tecnologia que sai da Amazônia. Ninguém tem dúvida de que o macacão com sensores pode ser um grande aliado dos para-atletas, mas tem um outro produto criado aqui no Amazonas que veio para mostrar que o deficiente visual pode ser independente, fora do esporte. É esse óculos que é guiado por áudio para navegação interna.
O óculos, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, é considerado inovador por ajudar deficientes visuais através do georreferenciamento para ambientes internos. Para ambiente indoor, é necessário que alguém também, não cego, faça esse mapeamento, insira as informações nos pontos que representam algum interesse, algum alvo, como a porta do banheiro, alguns objetos grandes, né, a presença de uma mesa, de um sofá, como por exemplo, alguém está limpando a casa e deixou uma cadeira temporariamente no corredor enquanto está limpando. Bom, aquela cadeira ela não foi mapeada, então o sistema ele tem um outro recurso de retaguarda que faz a percepção de obstáculos. Hoje, com a ajuda da tecnologia, os ambientes têm se adaptado ao deficiente e não mais como antes, o deficiente ter que se adaptar ao ambiente. E esses produtos tecnológicos criados no Amazonas chegam com a esperança de poder transformar a maneira de viver de muita gente que depende do outro para andar ou até competir. Agora vamos falar de futebol, porque daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite, o time do Iranduba entra em campo na Arena da Amazônia contra o Sport Recife pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A equipe amazonense vem de derrota para o Corinthians e agora só pensa em retomar a liderança do grupo na competição. E nesta quarta-feira teve rodada dupla pelo Campeonato Amazonense de Futebol. Os jogos foram disputados no estádio da Colina. Vamos aos resultados. No primeiro jogo, o Manaus Futebol Clube venceu o Penarol por 1-0 com um golaço de Netinho e se aproximou dos 4 primeiros clubes da tabela na competição. Na segunda partida, o Holanda goleou o São Raimundo por 4-0 com 3 gols do atacante Marinho em um jogo com os 2 times que estão na parte mais de baixo da classificação. O São Raimundo, cada vez mais, lanterna do Campeonato Amazonense de Futebol. E na manhã desta quinta-feira foi realizada a 2ª edição de 2017 do projeto Band e a Escola. Alunos da Escola Estadual Professora Mirtes Marques Trigueiro, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus, tiveram um dia no zoológico e depois conheceram a sede da Band Amazonas. Foi um dia diferente para os alunos da Escola Estadual Professora Mirtes Marques Trigueiro. 40 alunos na expectativa de assistir uma aula diferente. No ônibus, uma saudação. Bom dia! E logo em seguida, uma música para entrar no clima do Band e a escola. Se és feliz, quero te ver dizer Jesus. Jesus! O que você mais quer ver lá no zoológico? Tigre. Mas tem tigre aqui? Acho que não. Será que é a prima da onça? É a onça. O projeto levou os alunos ao SIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. Mas antes de seguir o passeio, uma instrução para seguir em segurança. Eu queria dar as boas-vindas para vocês aqui do Zoológico do SIGS, uma satisfação receber todos vocês aqui. A cada área do zoológico visitada, uma novidade para os pequenos. Eles visitaram o aquário e viram de perto o pirarucu. Logo em seguida, conheceram as tartarugas e as cobras. Nunca vi, né? Aí eu tô vindo aqui hoje e tô muito feliz, né? Me divertir um pouco. Quais são os animais? A cobra que eu quero ver. E não é que a Sheila gostou mesmo da cobra? Lá estava ela, bem paradinha, dentro d'água. Mas os alunos gostaram mesmo foi do papagaio falante. O dia estava bonito e ideal para conhecer mais sobre a importância do meio ambiente e os bichos da Amazônia. Então as crianças vêm aqui, conhecem os animais, depois elas vão falar desses animais para outras pessoas. A gente vai frutificando, semeando uma mensagem de conservação da Amazônia. Eu aprendi que existem vários animais que eu nunca tinha visto, nunca na minha vida. E que eu estou tendo a oportunidade de conhecê-los hoje. As crianças realmente entenderam tudo direitinho. Ficaram atentas para conhecer a maior predadora da Amazônia, a onça preta. A prima do tigre, que a pequena Sofia queria conhecer, lembra? Fim da visita técnica aqui no SIGS. As crianças entram no ônibus nesse momento, até porque o passeio continua. Próximo destino, conhecer a sede da Band Amazonas. Chegando na emissora, os pequenos conheceram os bastidores do telejornal Band Cidade. A
até arriscaram na apresentação. Hoje foi um dia diferente para os alunos da Escola Estadual Professora Mirna Max Trigueiro. Até a professora dividiu a apresentação com o âncora Neto Cavalcante. Hoje nós deixamos a sala de aula para conhecer os estúdios da TV Band Amazonas. Aqui é assim mesmo, todo mundo aprende e todo mundo participa. E amei, não é todos os dias que a gente vem na Band, né? E faz uma apresentação assim, gostei demais. E agora uma última notícia. Um fenômeno chamou a atenção de moradores de Manaus na tarde de hoje. Foram vários relatos nas redes sociais de objetos voadores não identificados. Pelo menos 6 pontos luminosos puderam ser vistos no céu de Manaus. O jornalismo da Band registrou essas imagens dos pontos luminosos em diferentes tamanhos. As autoridades aeronáuticas não souberam informar a origem dos objetos vistos na tarde de hoje a olho nu. Nós temos recebido já há algumas semanas relatos de pessoas que viram e até registraram esses objetos voadores que até o momento não foram identificados. Mas existe a suspeita de que sejam balões meteorológicos ou balões que estão em testes para a transmissão de internet. O Band Cidade fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.